Ageu, capítulo de número 1. Ageu 1. Ageu é um profeta menor. Ele está, o livro dele está depois de Sofonias, pastor melhorou muito, e antes de Zacarias. Já lê a Bíblia de manhã, domingo, escola bíblica dominical. Quando você fica em casa, vem para a escola. Vem Ageu, capítulo de número 1, versículo 2. Ageu, capítulo 1, versículo 2. Amém? 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 Diz assim, olha: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo de que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. E o que recebe, recebe e para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, e ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Só até aqui. Tome o seu assento, dando glória a Deus. Eu vou falar primeiro um pouquinho da história desse homem, desse profeta Ageu, para que você entenda o pé que isso se deu, como isso começou. Bom, vamos lá. Irmãos, o profeta Ageu, ele foi um profeta que profetizou quando o povo volta do exílio babilônico. Ele é um profeta pós-exílio, ele vem depois. Tanto que ele é citado em Esdras, ele é citado em Neemias, só em Esdras. Esdras cita ele na época da reconstrução do templo. O povo já tinha voltado para a terra de Jerusalém. Só que aqueles que tinham voltado, voltaram, mas não deram a importância que era devida para quê? Para o templo. Mas pastor, como é que estava o templo? O templo estava destruído. Por causa de quê, pastor? Porque Nabucodonosor, quando vem e toma a terra, ele arrebenta com tudo, ele destrói. O templo estava em ruínas. Mas pastor, a palavra de Deus não fala que Neemias reconstrói o quê, irmãos? Os muros, não o templo. Só que Deus levanta esse camarada aqui, que é Ageu, como profeta sobre a terra. Por quê? Porque o povo veio, mas a real vinda do povo foi por um decreto do rei. Está aqui, ó, Dário. O rei Dário manda que eles fossem reedificar a casa de Deus. Não eram para fazer obra na casa de ninguém, não era para fazer reforma. Todos que chegaram lá, opa, a minha casa está aqui, eu vou fazer uma reforminha. Depois, negócio de casa de templo, para com essa palhaçada, esse negócio não. Eu vou reformar a minha casa, eu vou olhar para o meu umbigo, que eu preciso ter uma casa estucada, uma casa bonita, eu preciso ter uma casa estruturada. Depois eu
O povo demora 15 anos. Repita comigo. Quantos anos? 15 anos. Mais alto. 15 anos. Mais alto. 15 anos. Pastor, por que eles demoram 15 anos para edificar a casa de Deus? Por questões de prioridades de vida. Prioridades são aquilo que a gente coloca em primeiro lugar para ser feito. Eu posso olhar aqui para a igreja e eu posso ver um exemplo. Dá um exemplo para você aqui. Pastor, a igreja está muito calor, né? A gente precisava botar mais ventiladores, aí botavam 2 aqui, 3 ali, 5 aqui. Poderia colocar aqui um monte de ventiladores. Poderia sim. E nós vamos colocar em nome de Jesus. Só que há uma questão de prioridade nossa, que é o quê? A compra desse espaço. Se eu gastar um monte de dinheiro com ar-condicionado, ventilador, ou seja, eu perco a minha prioridade, o meu foco. Eu estou mostrando esse exemplo para você, para que você entenda que prioridade é aquilo que a gente coloca primeiro, em primeiro lugar, em primeiro colocado na nossa vida. Tem pessoas que têm a prioridade de fazer uma faculdade, outras têm a prioridade de arrumar um emprego e depois fazer a faculdade com aquilo que ganha. Só que muitas vezes, as nossas prioridades caem por terra. Muitas vezes nós ficamos frustrados dentro das nossas prioridades, mas por conta de quê, pastor? Porque eu errei. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu pequei? É nisso que eu vou pregar hoje. Por que as nossas prioridades estão erradas? Por que Deus não poderia entrar dentro da minha vida e fazer um mover, sei lá, um negócio bom e abrir as portas? Ele não pode fazer isso? Ele é Deus? Pode. Mas Ele quer fazer? Quer. Mas Ele precisa primeiro que você peça que Ele faça. Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir a tua voz. Mas agora eu não vou falar disso não, vamos voltar aqui um pouquinho para trás. Olha só. Ageu chega para o povo, se levanta, reúne o povo diante da nação e levanta uma voz profética, mostrando para eles aonde estava o erro deles. Onde estava, pastor, o erro do povo? Era em reformar a casa, mas se a casa deles também estava tudo arrebentada, estava tudo destruído. O erro deles foi edificar a casa, meu irmão? Foi? Não. Que isso, pastor? Mas eu falou, não. O erro deles foi deixar que a casa, o real princípio deles estarem lá, cai por terra. Nós viemos para essa terra, viemos para esse mundo, nascemos, morremos, nascemos, nos reproduzimos. Não foi para a gente ser rico, milionário, bilhardário. Não, meu irmão. Nós viemos para cá para um real propósito, que é servir a Deus, adorar a Ele. Quando Deus vai lá no Éden, forma Adão, Ele forma com a sua imagem e a sua. Só viu? O microfone está falhando aqui. Na sua imagem, a sua imagem e bate no peito e fala assim: eu sou igual a Deus. Que isso, pastor? Mas Deus é gordinho igual o senhor? É. Bem, porque a minha imagem e minha semelhança também é igual a mim. Pastor, quando Deus me formou, Ele me formou para que eu pudesse ser um instrumento dele nessa terra. Foi isso mesmo. Quando Deus olha para a gente, quando Deus olha para Adão, Ele pega Adão e faz Adão direitinho. Se você analisar, irmãos, a nossa vida, se você analisar o seu corpo, você vai ver que só um ser muito grande poderia ter montado a nossa vida, poderia ter planejado que, só um exemplo disso, que se eu me cortar, a minha pele ela tem um alto poder de quê? De que a minha pele tem alto poder? De reconstrução, regeneração, ela volta ao estado normal. Só fica uma cicatrizinha aqui, porque a minha pele tem um produto, tem um material que é o colágeno, que esse colágeno, que sabe onde tem o colágeno? Na gelatina, né? Só uma pessoa muito sábia poderia gerar isso, meu irmão. E esse Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é aquele que pode todas
você vai ser o responsável pela minha casa, você vai ser o responsável por toda esse jardim. Eu vou te dar poder para que você exerça autoridade sobre todos os animais. Aí Deus olha para Adão, Adão começa a dar nome a animais, começa o nome da baleia, eu não disse o nome daquilo. De repente Deus olha para Adão, vê que Adão estava triste. Todos os animais têm esposas, companheiras, por que eu não tenho? Opa, Deus vai lá, para benefício de Adão, forma uma adjuntora para ele, uma mulher que estaria ao seu lado. Olha que Deus maravilhoso. Olha para nós homens, sem merecer, nos dá uma esposa abençoada, uma esposa glória a Deus, aleluia, né? Olha para nós e fala assim: eu resolvi te abençoar, meu irmão, vou te dar uma mulher para andar do seu lado. Tem gente que fala assim: que bênção foi essa que Deus fez? Deus tinha que ter tanta ideia boa, mas tem gente que fala assim, né? Infelizmente, né? Tanta ideia boa de Deus para dar logo uma mulher. Oh meu Deus! Mas Deus sabe, ele sabe que o homem precisa. Mas sozinho ele faz muita besteira. Aí Deus formou Adão. Mas também eu vou dar uma moral para as mulheres também, né? Tem homem que só o sangue de Jesus, né? Só matando, né? Só o sangue de Cristo, dando uma coça. Então, Deus pega Adão, forma Adão e dá autoridade. Adão então começa a exercer aquilo que Deus queria. A prioridade de Deus para Adão é que ele fosse um adorador, é que ele viesse a adorar a Deus todos os dias. Só que Deus impõe condições, porque Deus sempre nos coloca condições e nos dá um livre arbítrio. Deus chega para Adão e fala para ele: Adão, de todas as árvores tu vai comer, exceto aquela ali, tu não come, não chega perto, tá bom? Adão então, irmãos, deixa de lado a sua prioridade, que era adorar a Deus, e começa então a querer saber mais, saber mais as coisas. Aí Eva vem, já, né? Uma coisa que eu falo, irmãos, que eu desculpa até eu ouvi isso de um pastor. Quando você vê uma árvore grande, frondosa, bonita, essa árvore, quando ela cai, ela não caiu naquele momento ali, ela já vem sendo batida, ela já vem sendo podada, ela já vem sendo, alguém já vem batendo na árvore para que ela possa cair. Quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus que caiu, o pecado já estava enraizado no coração dele, tem um tempinho já. A queda foi só a consequência do pecado. É o que eu falo. Quando muitas pessoas botam na cabeça que vai pecar, nem Deus tira, porque está na cabeça da pessoa, está dentro do coração: eu vou pecar, eu vou pecar, eu vou pecar, eu vou pecar. Irmãos, porque Deus ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá o direito de escolha. Aí as nossas prioridades passam a ser as prioridades do nosso corpo físico, da nossa matéria. Nós começamos a pegar a prioridade de que, não, eu preciso, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, eu sou o pastor Fernando, sai fora, quem manda sou eu, quem dá o rumo da minha vida sou eu. A gente vê a queda de Adão. Adão caiu. Aí Deus chega para Adão e fala para ele assim: Adão, aí estava onde? Escondido. Adão estava escondido, se escondeu de Deus só porque eu sabia. Aí Deus chega para Adão: Adão, por que está se escondendo de mim, Adão? Aí Adão: eu pequei, eu errei. Adão, você lembra que todo dia eu vim aqui